Então, ó, gravando nossa aula de revisão, estamos fazendo uma revisão sobre propagação do calor. Já falamos sobre condução térmica, que se dá através do transporte de energia de partícula para partícula. Tá? O fluxo de calor depende da condutibilidade do material, da área, variação de temperatura e largura ou espessura. Tá? O segundo tipo de propagação de calor é a convecção térmica. Isso está na aula 14 de vocês, página 141. Uma coisa muito interessante, se você colocar aqui, ó, pó de café, você pega um recipiente de vidro, o pó de café está aqui no fundo. Na hora aqui, ó, que você acende a chama do fogão, ela manda calor para a água que está aqui no fundo. Esta água aqui, ó, ela é aquecida, ela torna-se menos densa, ou seja, mais leve, ela sobe para a superfície. E a água que está aqui numa temperatura mais baixa, ela se torna mais pesada, mais densa, ela desce para o fundo do recipiente. Então, estabelece-se aqui o que nós chamamos de correntes de convecção. Então, isso se chama convecção térmica. A convecção térmica geralmente se dá em fluidos, líquidos e gases. Vocês viram que lá atrás a condução, ela ocorre em meios sólidos, a convecção, ela ocorre em líquidos, gases e vapores. Então, olha, no caso aqui, a água quente, que é menos densa, mais leve, sobe, e a água fria, que é mais pesada, mais densa, desce. Se você botar o café, você vê o café, parece que ele está circulando aqui dentro, tá? Então, isso se chama convecção térmica. Isso aqui depende, ó, da densidade. Quando você aquece, o volume aumenta, então a densidade diminui, já que são grandezas inversamente proporcionais, menor densidade, mais leve sobe. Isso acontece, gente, ó, a convecção é o calor transmitido pela subida de massas, o quente sobe e o frio desce. Isso sempre ocorre, ó, formação de ventos, brisas, furacões, subida de massa pela chaminé, movimentação de massas líquidas, que é o caso anterior do recipiente, posicionamento de aparelhos de ar-condicionado, né, e assim por diante. Então, ó, o que eu falei para vocês, o ar-condicionado deve ser colocado no teto, bem pertinho do teto, por quê? Porque o ar quente do chão sobe e o ar frio desce, estabelece-se aqui na sala as correntes de convecção. Já o aquecedor deve ser colocado no chão, ó, para o ar quente subir e o ar frio descer, estabelecer-se as correntes de convecção também. Todas essas figuras, gente, estão no caderno de vocês, tá bom? Geladeira. Por que o congelador é colocado na parte de cima? Para que o ar quente dos alimentos suba, o ar frio do congelador desça, estabelece-se aqui na geladeira as correntes de convecção. Mesma coisa, tá? E isso acontece com as brisas litorâneas durante o dia e durante a noite, ó. Durante o dia aqui, ó, o ar que está bem pertinho da areia, ele fica mais quente, ó. O ar da areia fica mais quente, o ar quente sobe e vem a brisa do mar. Então, o vento sopra durante o dia do mar para a terra. E à noite aqui acontece ao contrário, tá? Então, ó, o ar próximo da superfície da água, ele vai se resfriar menos. Então, à noite, o vento sopra do continente da terra para o mar. Tudo isso são exemplos de convecção, tá? E o último tipo de propagação do calor é a radiação térmica, já é a aula 15 de vocês, que está na página 148.
Nós recebemos calor do Sol todos os dias. As ondas eletromagnéticas viajam por aqui e chegam à Terra. Elas carregam ondas de calor. Essas ondas de calor são radiações caloríficas, que também são chamadas de radiações infravermelho, tá? Ela não pode passar nem por condução, nem por convecção, porque ambas exigem um meio material. E tem regiões aqui, ó, onde reina o vácuo. O único processo que passa através do vácuo é o processo de radiação térmica. Por quê? Porque as ondas eletromagnéticas que saem do Sol e chegam à Terra carregam ondas de calor que são raios infravermelho, são os únicos que conseguem passar através do vácuo, tá? Então a radiação térmica, ó, marquei aqui para vocês, é um processo de transmissão de calor por meio de ondas eletromagnéticas, que são ondas de calor. A energia emitida por um corpo, no caso o Sol, né, propaga-se através do espaço que o separa. Então, sai do Sol e chega na Terra. Isto é radiação térmica. E tem mais um exemplo aqui, ó. O rapaz está com uma panela quente, tá? Ele coloca aqui a mão embaixo e ele sente aqui, ó, aquele quente da panela, o calor vindo da panela. Então eu não posso dizer que o processo é por convecção aqui, porque o quente sobe e o frio desce. Como é que a mão dele está recebendo calor? Através do processo de radiação. Então, ó, marquei aqui para vocês, a mão do rapaz abaixo da panela não é aquecida nem por condução e nem por convecção. A radiação vem através de ondas de calor, ó, infravermelho, que sai da panela e chega na mão do rapaz, tá? Então, vocês viram que dos três processos de propagação ou transmissão de calor, o único que tem fórmula é condução. O processo de convecção e o processo de radiação são só teóricos, tá bom? Beleza? Então, gente, o que cai na próxima multi da frente 1 são os três processos de propagação do calor, condução, convecção e radiação, que estão no caderno 2, finalzinho do caderno 2, aulas 13, 14, 15 e 16, tá? Tô repetindo para quem entrou agora na aula. Na frente 2, o que vocês vão estudar para a multi? Vocês vão estudar lentes esféricas, que começa na página 191, aula 23, tá? Então, anotem aí. Pessoal, lentes esféricas, elas existem, ó, em telescópios, lunetas, microscópios. Uma simples lupa é uma lente que vai te fornecer um aumento da imagem, tá? Então, nós vamos estudar as lentes esféricas agora. Então, caderno 2, página 191. Nós temos 6 tipos de lentes, ó. Quando uma parte da lente é convexa e a outra também convexa, ela se chama biconvexa. Como uma parte é plana e a outra é convexa, plano-convexa. Como uma parte é côncava e a outra é convexa, côncavo-convexa, tá? Quando eu tenho duas partes côncavas, bicôncava, uma plana e uma côncava, plano-côncava, e uma parte convexa e a convexa aqui fora, convexa, côncava, convexo, côncava. Então, eu tenho, na verdade, 6 tipos de lentes. Essas 3 aqui de cima, elas são chamadas lentes de bordos finos, porque você está vendo que a parte de cima, ó, é um ponto, 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 ponto. Então, elas são pontinho, os bordos dela, então elas são lentes de bordos finos.
Toda lente de bordos finos, o nome dela termina com a palavra convexa, ó. Biconvexa, plano convexa, côncavo convexa. Essas lentes aqui de baixo são chamadas lentes de bordos espessos ou bordos grossos. Por quê? Ó, não é um ponto, é uma barra, ó. Bordo grosso, ó, uma barra, tá vendo, ó? Uma barra, uma barra, uma barra. Todas elas terminam com a palavra côncava, bicôncava, plano côncava, convexo côncava, tá? Qualquer uma dessas 6 lentes pode ter um comportamento convergente ou divergente. Depende do que elas são feitas e depende do meio onde elas estão, tá? Então, veja bem, ó. Aqui eu tenho, se o índice de refração da lente, que é o N2, ó, esse N2 é o índice de refração da lente, for maior do que do meio onde elas estão, as lentes de bordos finos têm comportamento convergente e a lente de bordos espessos tem um comportamento divergente. Se o índice de refração da lente for menor que do meio, é o contrário. Bordos finos divergente, bordos grossos convergentes. Pessoal, o caso mais comum tá aqui, ó. É quando o índice de refração da lente, que é de vidro, em torno de 1,5, 1,7, elas estão no ar. O índice de refração do ar vale 1. Então, geralmente as lentes de bordos finos, elas têm um comportamento convergente e a de bordos grossos divergente. Então, pega aqui, ó, biconvexa, bordos finos, ela é de vidro imersa no ar. Quando ela recebe raios de luz, o que ela faz? Une todos os raios num único ponto, ó, convergiu, tá vendo? Então, ela tem um comportamento convergente. Essa é uma lente bicôncava, bordos espessos. Ela está no ar, então ela tem um comportamento, ó, divergente. Os raios entram e se espalham, divergem, ó, esse foi lá para cima, esse continuou reto, esse foi lá para baixo, tá? Então, esse é um comportamento convergente, esse é um comportamento divergente, tá? Vamos montar agora as imagens. Ó, eu tenho uma lente convergente. Como é que eu represento no papel uma lente convergente? Uma setinha em cima, uma setinha embaixo, tá? Pessoal, quando a lente é convergente, é igualzinho espelho côncavo. Tem 5 tipos de imagem. Real invertida menor, real invertida igual, real invertida maior, imprópria virtual direita e maior. 5 tipos de imagens para a lente convergente. Depende de onde está o objeto. Ó, quando o objeto está antes do A é o ponto antiprincipal. Eu tenho um tipo de imagem. A nossa próxima figura, o objeto está em cima do A, depois ele estará aqui, ó, entre A e F, depois eu vou colocá-lo no foco e depois entre o foco e o centro óptico. Então, cada posição é um tipo de imagem. Então, como é que eu traço os raios? Ó, raio incidente paralelo ao eixo principal, bate na lente e passa pelo foco imagem. E o outro, aquele raio que passa pelo centro óptico, passa diretão, ó. Cruzou, formou a imagem. O que vocês estão vendo? Uma imagem formada pelos próprios raios, então é uma imagem real. Ela deu do eixo para baixo, é de ponta cabeça invertida e ela deu bem menor que o objeto. Então, real, invertida e menor. Isso é o que acontece na máquina fotográfica. Quando você bate uma fotografia naquela máquina antiga, você tem a revelação no filme. Você vê as pessoas no filme pequenininhas e de ponta cabeça. Então, é uma imagem real, invertida e menor. Toda vez que o objeto está muito afastado da lente,
antes do ponto antiprincipal, eu tenho esse tipo de imagem, real, invertida e menor, tá? Agora, a próxima figura, eu vou colocar o objeto em cima do A. Então, o objeto exatamente em cima do ponto antiprincipal. Ó, isso aí está aí no caderno de vocês, na página 198, tá? Até apareceu aqui, ó. Gente, o objeto em cima do A, ele está aqui, ó, em cima do A. Eu tenho uma imagem exatamente em cima do A', do mesmo tamanho. Então, ela é real, invertida e do mesmo tamanho que o objeto, igualzinho ao objeto. Isso aqui é o que acontece na máquina de Xerox. Você tem o Xerox do tamanho do seu objeto, da sua folha, tá? Agora o objeto entre o A e o F. Está aqui o objeto, aos mesmos raios. Olha o tamanho da imagem. Continua sendo real invertida, só que agora ela é maior que o objeto. Isso acontece com o projetor de slides. Você coloca o slide pequenininho lá e ele aparece grandão na parede. Então, real invertida e maior é o exemplo do projetor de slides, tá? Quando você colocar o objeto em cima do foco, os raios serão paralelos. Eles não vão se cruzar como aqui, ó. Então, eu não tenho formação de imagem, então ela é chamada de imagem imprópria. E o último caso é quando o objeto está entre o foco e o centro óptico da lente. Olha o que acontece. Raio incidente paralelo, o raio refratado passou pelo foco. E o outro raio sai da ponta da seta, ó, e passa pelo centro óptico. O que acontece com esses dois raios? Eles estão abrindo, não se cruzaram. Para eles se cruzarem, eu precisei prolongar, ó. Peguei a minha régua, prolonguei este raio, ó, o pontilhado. Preguei a minha régua, prolonguei este raio, olha o pontilhado. Cruzou aqui, eu tenho a imagem. Então, é uma imagem devido ao cruzamento, ó, mas do prolongamento dos raios. Então, ela é chamada de virtual. Ela não deu do eixo para baixo, ela deu do eixo para cima. Então, ela não é de ponta cabeça, é direita e deu bem grandona, maior que o objeto. Gente, esse aqui é o caso da lupa. Tá? Se você pega uma lente de aumento, uma lupa, e coloca na frente do jornal, a letra do jornal está aqui, ó, pequenininha. É o objeto, a lente do jornal. Você enxerga uma imagem grandona, ó. Olha aqui o tamanho da imagem, tá? Então, é uma lente de aumento, uma lupa. Sempre na lupa, eu tenho uma distância focal muito grande, então sempre o objeto, o jornal, o caderno, estará posicionado entre o foco e o centro óptico da lente, tá? E, finalmente, agora, a lente divergente. Ó, o símbolo da lente divergente é esse triangulinho aqui, ó, tá? Então, eu coloco o objeto na frente da lente. Como o foco principal e o ponto antiprincipal estão atrás da lente, qualquer lugar que você colocar o objeto aqui, sempre vai dar o mesmo tipo de imagem. Ó, então vamos lá. Raio incidente paralelo, bateu na lente, subiu ao prolongamento, dá no foco imagem. E o outro passa pelo centro óptico, passa direto. Cruzou aqui, ó, eu tenho a imagem virtual, direita e menor que o objeto, tá? Então, quem tem, por exemplo, miopia, usa óculos com lente divergente, é exatamente esse processo que acontece. Pessoal, em resumo, a lente convergente fornece 5 tipos de imagem: real invertida menor, real invertida igual, real invertida maior, imprópria, virtual, direita e maior. E a divergente só fornece um tipo de imagem: virtual, direita e menor.
Detalhe importante, tá? Vocês estão vendo que toda vez que a imagem é real, automaticamente ela é invertida, ó. Real invertida, real invertida, real invertida. Não existe real com direita, assim como não existe virtual com invertida, ó. Sempre que é virtual, automaticamente é direita, beleza? Então, fizemos um resumo geral aí do início de lentes, tá? Aulas 23 e 24, tá? Na aula 25 já fala sobre a equação de Gauss. Então, como é que você determina a distância da imagem até a lente? Pela equação de Gauss, 1 sobre f igual 1 sobre p mais 1 sobre p'. O que é f? Distância focal da lente. Detalhe, sempre que a lente é convergente, olha aqui, a distância focal dela é positiva. Sempre que a lente é divergente, a distância focal dela é negativa, tá? O que é esse P aqui, ó? Distância do objeto à lente. Geralmente o objeto está na frente da lente, a gente diz que o objeto é real, o P é positivo. Mas algum vestibular maluco pode te dizer que o objeto está atrás da lente. Aí você bota o P negativo atrás da lente, objeto virtual P negativo. O que é P'? Distância da imagem à lente, tá? Se a imagem der na frente da lente, imagem real. Se a imagem for, se o P' for negativo, a imagem é virtual. Então tá aqui, ó, objeto, olha aqui na figura. Distância do objeto até a lente, P. Distância da imagem até a lente, P', ó, a imagem deu no lugar correto dela, tá vendo, ó? Os próprios raios se cruzaram, é uma imagem real nessa situação, o P' seria positivo. Então, você sabendo essa regrinha aqui, a equação de Gauss, tranquilo. Isso está na aula 25. Gente, refaçam os exercícios da aula 25, tá? E para finalizar, a aula 26, ela fala sobre o aumento linear transversal, que está na página 206. Como é que você calcula o aumento linear transversal? De três maneiras. I sobre O, P menos P' sobre P, ou F sobre F menos P. O que é I e O? I e O é o tamanho, altura, O, tamanho do objeto, altura do objeto, e tamanho ou altura da imagem. P, P' e F é igual da equação de Gauss, tá? Marquei aqui para vocês, certo? Pessoal, se a minha imagem deu para cima do eixo, ela é real, o I é positivo, o O é positivo, positivo dividido por positivo, o A dá positivo, a imagem é direita. Se a imagem deu para baixo do eixo, ó, igual esse caso, ó, para baixo do eixo de ponta cabeça, este I é negativo. I negativo, O positivo, o A dá negativo, imagem de ponta cabeça, tá? Então, quando a imagem é direita, esse A é um número positivo. Quando a imagem é de ponta cabeça invertida, este A é um número negativo, tá? Quando a imagem é maior que o objeto, esse A é um número inteiro. Então, por exemplo, A igual a 3. A igual a 3 significa que a imagem é 3 vezes maior que o objeto. Se o problema te disser que a imagem é 3 vezes menor que o objeto, você coloca esse A em forma de fração. A igual a 1/3. Então, 1/3 em forma de fração, imagem menor que o objeto. Então, tá aí um resumo da aula 26. Então, o que vocês vão estudar para a integrada da frente 2, lentes esféricas, aulas 23, 24, 25 e 26, ok? Beleza? Então, gente?